terminou mais um mandato no Parlamento Europeu. Nestes 5 anos tivemos a pandemia, a guerra na Europa e perto dela, e muitas leis aprovadas, como nas áreas do ambiente e da governação económica, entre muitas outras. A nossa Europa quis ouvir a opinião dos principais protagonistas eleitos por Portugal. E é com muito prazer que temos aqui a Margarida Marques. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Margarida Marques foi responsável na Comissão Europeia durante mais de 20 anos, foi secretária de Estado dos Assuntos Europeus, foi deputada à Assembleia da República e aqui no Parlamento Europeu foi membro da Comissão dos Orçamentos, da qual aliás foi vice-presidente, e foi ainda membro da Comissão do Comércio Internacional, das Relações com a China e dos Assuntos Económicos e Monetários. Foi a responsável socialista pelas negociações referentes ao atual quadro financeiro plurianual e foi a relatora das mudanças que se impunham na área da governação económica. Margarida, se tivesse que resumir numa palavra o que foi o seu mandato, qual seria a palavra escolhida? Trabalho. Trabalho. Foram de facto 5 anos extraordinários de imenso trabalho para conseguir os resultados que conseguimos e sobretudo é isso, a satisfação de que o ter servido a causa europeia, o ter servido a causa europeia em nome dos cidadãos portugueses, para mim foi um privilégio, mas sobretudo a minha satisfação é por ter resultados. E nós sabemos que a União Europeia se constrói de pequenos passos e penso que durante este mandato demos passos importantes, como referiste, no orçamento plurianual, conseguimos que o orçamento chamado QFP, PT 2030, o orçamento da União Europeia aumentasse 11 mil milhões de euros de dinheiro fresco, como nós dizemos, dinheiro novo, e conseguimos rever a governação económica da União Europeia, que era fundamental para não corrermos mais riscos como corremos com a crise financeira em 2008-2011. Qual foi o principal desafio do mandato? O principal desafio do mandato foi este segundo, ou seja, rever as regras de governação económica no sentido que desse aos Estados-membros uma maior apropriação, uma maior autonomia na definição das suas estratégias e dar margem de manobra aos Estados-membros para investirem. Nós somos confrontados com prioridades determinantes para a União Europeia, seja na transição climática, na transição digital, na defesa, no pilar europeu dos direitos sociais e, de facto, nós não podemos dizer que estas prioridades existem e depois não dar aos Estados-membros margem de manobra para investir e para desenvolver estas prioridades. E nós conseguimos isso. E tu sabes tão bem como eu que aqui no Parlamento não é fácil conseguir compromissos desta natureza, porque nós conseguimos compromissos interessantes e temos os nossos colegas, os nórdicos, que acham sempre que há flexibilidade a mais e os colegas do Sul que acham sempre que o quadro é muito rígido. Portanto, a dificuldade é encontrar aqui um equilíbrio. Foram muitas horas de negociação no interior do Parlamento Europeu, com o Conselho, com os ministros, com os nossos colegas, desde logo no meu grupo político, mas também com o teu, e isso eu penso que foi possível ter um resultado que me satisfaz. Eu costumo dizer, não é o meu sonho, mas, apesar de tudo, satisfaz-me e acho que é um bom resultado. Margarida, o que é que correu mal? O que é que se lamenta não se ter conseguido e porquê? Eu não direi correr mal, mas tenho pena que não se tenha progredido mais em matéria de novos recursos próprios para o orçamento da União Europeia. A União Europeia precisa de um novo quadro orçamental, torna-se ainda mais urgente se nós pensarmos no alargamento. O orçamento a 27 países não é a mesma coisa de um orçamento a 35, precisamos de uma nova arquitetura e para nos lançarmos nesse exercício precisamos de ter novos recursos próprios. Novos recursos próprios ligados às próprias prioridades da União Europeia sem penalizar os cidadãos. Estou a pensar em novos recursos próprios ligados à prioridade de transição climática, designadamente o imposto sobre os plásticos, aquilo que nós chamamos um imposto das matérias e dos produtos que são importados de países terceiros e que não respeitam os mesmos critérios ambientais que nós respeitamos e, portanto, fazem aqui uma concorrência desonesta entre aquilo que é produzido na União Europeia e fora da União Europeia. Criámos um novo recurso próprio que nós chamamos Carbon Border Adjustment Mechanism, que é o imposto de carbono nas fronteiras, e também o mecanismo das emissões de carbono. E tudo isto vai contribuir
para o orçamento da União Europeia. Não avançamos no que diz respeito, queremos um sistema mais justo de impostos, não avançamos na taxa sobre as transações financeiras, como não avançamos na taxa sobre o digital, que são duas novas fontes de financiamento decisivas para aumentar o orçamento da União. Isto liga-se à pergunta seguinte, que é quais vão ser os principais desafios para os próximos 5 anos? Este é um, seguramente. Por duas razões, por aquilo que eu acabei de dizer e porque a partir de 2028 nós precisamos de começar a reembolsar o Next Generation EU, o fundo que financia o PRR, entre 2028 e 2058. Mas precisamos desde já de avançar com estes novos recursos próprios, porque cada um deles tem que ser ratificado pelos Parlamentos Nacionais e isso leva tempo. Nós sabemos que isso leva tempo e, portanto, temos que avançar. Mas há outras prioridades, desde logo o alargamento. O alargamento não é apenas decidir se a Ucrânia e a Moldova ou os Balcãs entram ou não entram. São novos desafios, são desafios para estes países, que têm que se preparar para entrar, mas são também desafios para a União Europeia, que se tem que preparar para os receber. São desafios orçamentais, são desafios institucionais, mas é também uma nova realidade política que vem, digamos, dominar a União Europeia e isso é claramente uma prioridade. Depois temos outras prioridades, há uma prioridade, por exemplo, que tem a ver com, nós vamos acabar o fundo Next Generation EU em 2026, espero que seja prolongado até 2027, mas precisamos de criar um mecanismo de investimento que possa apoiar os Estados-membros a seguir. Porque eu disse há pouco que as novas regras de governação económica dão margem de manobra aos Estados-membros para investir, mas se os Estados-membros não tiverem financiamento para esses investimentos, a margem de manobra não conta, não é? Portanto, tem que haver um mecanismo europeu, um instrumento europeu que, de facto, apoie o investimento nos Estados-membros para as prioridades europeias, as 4 que eu referi, para os chamados bens públicos. É fundamental criar esse instrumento de investimento. Há uma posição mais favorável na minha família política do que na tua, mas eu penso que, como de costume, é possível encontrar um consenso, quer com os liberais, quer, vamos ver, com os verdes, no sentido de criar este instrumento. Margarida, se tivesse que dar um conselho aos novos deputados, àqueles que vão estar aqui nos próximos 5 anos, que conselho seria? O conselho que eu daria era fazerem um enorme esforço em conciliar o interesse nacional e o interesse europeu. Ou seja, isso, tu também foste muitas vezes confrontado com isso, eu também, perante uma determinada dossiê que é da tua responsabilidade ou um dossiê em que vais ter que votar, como é que nós conciliamos aquilo que são os interesses nacionais sem pôr em causa o interesse europeu, ou melhor, contribuindo para promover e para fazer progredir a União Europeia. Eu acho que esse seria a recomendação ou o conselho que eu daria àqueles que estão a chegar. É também o meu. Margarida, muito obrigado pelo trabalho fantástico durante estes 5 anos e muito obrigado por este testemunho. Muito obrigada também por esta oportunidade.